Eu sou a Marina, moro aqui no centro de Cascavel. Padre Augusto, eu queria lhe perguntar o porquê da bebida de vinho na Sexta-feira Santa, que as pessoas chegam até a se embriagar. Nossa, padre, que pergunta! Essa é boa. Exatamente. Muito boa. E Magela, nós temos aqui também uma pessoa que faz parte que está aqui no estúdio, faz parte da Pastoral da Sobriedade, coordena a Pastoral da Sobriedade lá na minha paróquia, e próxima semana tentaremos trazer o pessoal da Pastoral da Sobriedade para falarmos sobre essas questões. Muito importante. Que é importante. Bom, o que é o vinho na sociedade judaica? A forma como a sociedade judaica via o vinho e como hoje na nossa sociedade o vinho é visto é completamente diferente. Na sociedade judaica, o vinho é um alimento, mas ele não deve ser utilizado para a embriaguez, Tanto que várias vezes fala-se sobre o cuidado com a questão da embriaguez, na Bíblia mesmo. E o vinho é visto como alimento para festejar, no caso, o vinho foi usado para festejar a Páscoa, a Páscoa dos judeus. Então, na verdade, o vinho é visto como um instrumento para festejar e não para simplesmente, não para se embriagar. A forma como hoje na sociedade vê o vinho é uma forma de embriaguez, e até mesmo de dependência química, porque o vinho, de certa forma, é uma dependência que gera todo um vício. Então é necessário que a gente tome cuidado. O vinho, tudo tem que ser usado com a medida justa, mas no caso da Semana Santa, todo respeito é fundamental, porque é um momento importante da gente buscar a conversão e não, Magela, para a gente ter outros problemas, como no caso, o alcoolismo. Não é isso? Mais gente perguntando e mandar um abraço aqui para o Jonathan. Alô para você aí na Pataca. Jonathan, um alô para você aí na Pataca. E você pode continuar ligando, quero saber onde você está acompanhando o Show da Paz na TV. Hoje, um programa todo especial, aqui com o Padre Augusto, respondendo perguntas dos nossos telespectadores. Mais uma pergunta para você, Padre Augusto. Acompanhe. Meu nome é Neiliane, moro no Mutirão. Padre Augusto, gostaria de saber por que na Sexta-feira Santa não tem missa? Boa, interessante. Muito bem, Neiliane. Um abraço para você também e para todo mundo do Mutirão. Sexta-feira não tem missa por quê? Porque Jesus morre, não é? É a morte de Jesus, celebramos a morte de Jesus. O noivo foi tirado. A missa é o quê? É a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na missa nós celebramos a vitória de Cristo. Na Sexta-feira Santa, nós nos entristecemos porque Cristo morreu, foi retirado de nós. Mas celebramos, por isso que nós celebramos o sábado de Aleluia, aquela festa, porque é a festa da ressurreição do Senhor. Eu aproveito, Magela, eu peço até para que você que está nos escutando, que tem aquele costume de ir só para a missa na sexta-feira, ir para a celebração da Sexta-feira Santa, não fique só na Sexta-feira Santa, não. A missa mais importante é a missa do Sábado Santo, sábado de Aleluia, porque ali Cristo ressuscitou e foi vitorioso, Jesus foi vitorioso. Então vá para a celebração da Sexta-feira Santa, mas também vá para a missa da ressurreição do Senhor, porque a cruz só tem sentido por causa da ressurreição. Mais um telespectador muito importante faz mais uma pergunta para o Padre Augusto. Você está acompanhando o Show da Paz na TV, especial de Semana Santa. Daqui a pouquinho, gente, um filme feito pela comunidade Paz e Bem, exclusivo aqui na TV da gente. Você vai acompanhar todo o sofrimento de Jesus que nós preparamos para você que é um ouvinte muito querido. Agora, da rua, a galera pergunta, Padre Augusto responde. Vamos lá. Oi, Padre Augusto, meu nome é Luciane, mais conhecida aqui na comunidade como Nana, sou de Cascavel, e tenho uma dúvida, por que nós não podemos comer carne na Semana Santa? Bonito o jeito da Ju se expressar, muito maravilhoso o jeito dela. Por que não se pode comer carne na Semana Santa? Você agora me colocou num bico de sinuca, mas vou tentar te responder. É o seguinte, na Semana Santa é o momento de nós fazermos fazermos penitência, jejum, e é um momento especial da gente renunciar alguns privilégios que você tem, minha querida, que eu também tenho, que o Magela tem,
que é a questão da carne. Então, renunciarmos para quê? Para nos associarmos ao sofrimento de Jesus e também ao sofrimento de milhares e milhares de pessoas que não têm nada o que comer. Então é um momento de penitência, é um momento de jejum, é um momento de se solidarizar com inúmeros irmãos que não têm nada, né? Isso aqui também responde o que o Gabriel, ele ligou e perguntou se é obrigado a jejuar. É obrigado? Deus não nos obriga a nada, não é? Na verdade, nós precisamos, é importante o jejum, por quê? Porque nós fazemos esse movimento da solidariedade com os mais necessitados, não é? Mas nós sabemos que o maior jejum não é o jejum somente de comida, mas é o jejum do pecado. É aquele que fala o profeta Jeremias, não é? Quer dizer, o jejum do coração. Nós precisamos jejuar do pecado, do mal, que é o melhor jejum que nós podemos fazer. Gleison, de Pratiús, pergunta por que o dinheiro arrecadado na Semana Santa vai para os lugares santos. Assim, Gleison, um grande abraço para você, para a comunidade Pratiús. A celebração da Sexta-feira Santa, esse dinheiro arrecadado se chama Óbolo de São Pedro. Então, para que serve esse dinheiro arrecadado na Sexta-feira Santa? Serve para consertar, para manter, fazer a manutenção dos prédios antiquíssimos que existem em Roma. Então é necessário que ali toda a igreja ajude, porque tanto mantém o turismo religioso, que é uma forma também de evangelizar, como também ali é uma forma da gente se encontrar com uma história da igreja, essa história belíssima que atravessa milênios. O Lizarbo, lá de Beberibe, manda um abraço para o senhor, viu? Lizarbo. Angeline também manda um abraço, é para a gente mandar um abraço para a Angeline. Angeline, bem apertadão, um abraço para você. O João Paulo da Caponga está no trabalho e manda um abraço para o senhor e para mim. Um abraço para você. Um grande abraço também, né? João Paulo. Agora tem uma pergunta, essa pergunta é um pouco polêmica. A Terezinha, de Pacajus, ela tem 54 anos, não é casada, apenas junta e quer saber se ela pode se confessar. Terezinha, minha filha, Deus te abençoe. Não é uma alegria falar para você nesse programa Show da Paz. As pessoas têm, de certa forma, um problema, até mesmo, infelizmente, existe, por algumas pessoas da igreja, um certo preconceito com as pessoas que são juntas. Obviamente, há casais que vivem juntos, que na verdade dão mais testemunho de vida matrimonial do que mesmo quem está casado. Só que tem uma questão, Terezinha. Nosso Senhor, Ele nos fala do relacionamento do homem com a mulher como matrimônio. É tanto que na igreja antiga, quem se juntava eram os pagãos. E os cristãos, eles procuravam se casar. Eles se colocavam diante da igreja para que dali eles recebessem a bênção de Deus, não é? Na verdade, viverem como bons cristãos, como cristãos seguidores de Jesus, no sentido mesmo lato da palavra, nato da palavra. Então o que acontece? A igreja, quem vive junto está cometendo um pecado chamado pecado contra a castidade. Não é? A vida junta é um pecado contra a castidade. Então, como na verdade a igreja ela pede para que a gente se confesse uma vez por ano, quando você vai se confessar, você tem que estar arrependido dos seus pecados. Se você está junta, você não pode se confessar. Por quê? Porque você está vivendo no pecado contra a castidade. Está entendendo? Então, Deus ele não nos perdoa contra gotas, Ele quer nos perdoar inteiramente. Por isso que nós temos que confessar todos os pecados. Mas eu tenho uma sugestão para você. Uma sugestão. Se você não vem de segunda união, se você não está em segunda união, procure se casar. É tão importante, Nosso Senhor Ele quer fazer uma obra nova na tua vida. E quer cada vez mais aumentar e fortalecer o teu relacionamento através do sacramento. Bom, agora o povo na rua pergunta, Padre Augusto responde. Vamos lá. Meu nome é Robério, boa noite. Padre Augusto, Jesus morre na sexta. São 3 dias para a ressurreição. Por que a igreja comemora a ressurreição no sábado de Aleluia? Robério, Jesus morreu na sexta, não é? Sábado ele permaneceu no sepulcro e sábado à noite nós já celebramos domingo.
é justamente a liturgia da igreja que acompanha o calendário judaico. Então ele morreu na sexta, não é? No sábado ele passou o segundo dia e no domingo, que nós já celebramos no caso, no sábado à noite, pela liturgia da igreja, nós já celebramos o domingo. É tanto que quando você vai à missa no sábado à noite, você celebra a liturgia do domingo de manhã e não a liturgia do dia do sábado. Porque a gente segue, no caso, o calendário judaico. Mas mais um telespectador também lhe faz uma pergunta. Pessoa muito especial. Vamos acompanhar. Meu nome é Wilton, moro no Parque Juarez Queiroz. Padre Augusto, eu queria saber o significado dessa missa do Lava-Pé quinta-feira. Missa do Lava-Pés. Muito bem. Wilton, uma alegria falar com você. Um beijo no coração e também para todo mundo do Juarez Queiroz. Olha só, não é? O Lava-Pés é a missa onde Jesus, ele manifesta, não é, o Filho de Deus manifesta o seu, como nós podemos dizer, abaixamento. É Cristo que se ajoelha aos pés dos discípulos, e nos discípulos, na verdade, ali é a imagem de toda a igreja, e ele lava os pés dos discípulos. O que significa isso? Jesus servo. Jesus que pega o avental e serve. E ele vai nos lavar e nos purificar, derramando o seu sangue na cruz. Então ali ele se manifesta o pobre, servo, sofredor, e nos dá o exemplo para que façamos o mesmo para os nossos irmãos. Agora, com certeza, uma das perguntas mais bonitas. Vamos acompanhar a última pergunta do nosso programa. Eu sou Heloísa. Eu queria saber por que a gente ganha chocolate no dia da Páscoa. Heloísa, bem pequenininha, muito fazendo com dúvidas. Muito fofo, Heloísa. Um abraço para você, um beijão para você, Heloísa. Olha, Heloísa, o coelho, não é? O coelho, na verdade, ele simboliza, não é? Aqui nós sabemos a fertilidade, não é? O coelho é a fertilidade. E eles saíam sempre das tocas, lá na época, lá na Europa, depois do início da primavera. Eles passavam um tempo invernados, quando era o início da primavera, e saíam. E, na verdade, ali era o momento da fertilidade. Então, a Páscoa é fecunda para nós, não é? Ou seja, gera muitos frutos no coração da gente. O ovo significa também, não é, essa mesma dinâmica da fecundidade. E o chocolate, meu amor, é porque teve um tempo que começou a produzir muito chocolate, aí para o povo vender, Magela, não é? Nossa. Aí uniu o chocolate ao ovo. Fizeram um ovo de chocolate. 1800 e alguma coisa foi quando começou, não é? Vou ser bem preciso, 1828 foi quando começaram a fabricar os ovos de chocolate, não é? Com a explosão, a revolução industrial. Bom, você está acompanhando o Show da Paz na TV, especial de Semana Santa.